Boa tarde, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Eu sou a Mariana, consultora da ZMP, uma consultoria focada e apaixonada, muito apaixonada pelo agronegócio. E hoje eu vou chamar aqui dois grandes nomes para falar um pouquinho, trazer muitas informações bacanas sobre o mercado de insumos. Mas antes disso, eu vou apenas passar algumas informações em relação ao andamento do webinário. Nós teremos um momento para perguntas, então fiquem à vontade para colocar suas perguntas, as suas dúvidas aqui no botãozinho central do Q&A, que teremos um momento para respondê-las. Além disso, fiquem à vontade também para colocar as suas observações, os seus comentários, interagirem com a gente através do bate-papo, tá bom? Então, sem mais delongas, novamente, muito obrigada pela presença de todos. E, João Paulo, é com você para chamar também o André para se juntar com a gente aqui nesse longo e gostoso webinário. Muito obrigada. Olá, boa tarde, quase boa noite a todos. Temos gente aqui de todo o Brasil, colegas, amigos, pessoal de todo o segmento do agronegócio. É um prazer estar com todos vocês. Eu sou João Paulo Zampieri, para quem não me conhece ainda, da ZMP Consultoria. Eu já tenho uma escola aí de mais de 33 anos no agronegócio e estamos há 2 anos e meio com a ZMP. A nossa consultoria já nasceu com um propósito claro, despertar o potencial transformador do agronegócio. Nós somos apaixonados pelo agro, acreditamos no agro. E nós sempre procuramos trazer para os nossos clientes, amigos de todo o Brasil, o que a gente acredita que, de fato, contribui para o agronegócio. Foi assim que nós organizamos várias webinários, várias lives, falando de liderança, falando de transformação digital, falando do agro pós-pandemia, e assistimos muito também para aprender. E nessa de assistir, de discutir, de aprender, nós vimos que nesse mercado pós-pandemia, ou nesse aprendizado da pandemia, uma frase foi muito marcante, que o novo petróleo, né, desse momento de transformação, é o conhecimento, é a informação. Bom, se o novo petróleo é a informação, é muito pertinente que nós tenhamos mais e mais informação de como anda o nosso mercado. Como andam os segmentos que envolvem o agro? Como anda o agricultor, o pensamento do agricultor, o movimento dos agricultores? E foi nesse desafio, foi com esse pensamento, que nós procuramos um grande amigo nosso, o André Dias, proprietário da Spark, que nós acreditamos ser a melhor empresa e a mais bem reconhecida no Brasil, como empresa de pesquisa, para trazer para nós dados, e é muito importante trabalhar com dados, dos últimos anos sobre esse movimento de mercado, para que você, telespectador, possa pegar esses dados, elaborar e ajudar vocês a tomar decisões. Então, com muito prazer também, sem enrolar muito, eu chamo aqui o meu amigo André Dias. André, é contigo. Boa noite, João Paulo. Boa noite, equipe da ZMP. Boa noite a todos os nossos web espectadores. É um prazer imenso estar com vocês hoje, falar um pouquinho da Spark. Bom, eu sou André Dias, eu sou sócio proprietário da Spark. Eu tenho também um pouco menos anos de experiência que o João, eu estou com 25 anos de experiência no agronegócio, e há 10 anos a gente começou na área de consultoria, e há 5 anos iniciamos a Spark, uma empresa 100% brasileira, formada por profissionais excelentes, multidisciplinares. Nós temos aqui com a gente engenheiros agrônomos, administradores, economistas, estatísticos, um pessoal de primeira linha que procura fazer exatamente o que o João Paulo colocou. A pandemia está nos fazendo aí lembrar da importância da boa informação, da informação de qualidade, da informação assertiva nas mãos das pessoas que têm que decidir. E a Spark faz isso também. O nosso compromisso é com a informação de qualidade e levar essa informação para as pessoas que têm que tomar decisões no agronegócio. Somos especialistas em agronegócio, só trabalhamos esse segmento, defensivos agrícolas, sementes, máquinas, nutrição vegetal, saúde animal, enfim, tudo que envolve o agronegócio, vocês podem contar com a Spark. E esperamos hoje passar para vocês algumas informações relevantes que ajudem vocês a ter um pouco mais de conhecimento, que ajudem vocês a agregar aí no negócio de vocês. Ok.
Pessoal, nós vamos agora começar a apresentar para vocês um pupurri de informações. É claro que o André trabalha com diversos setores, diversas empresas, quase todos os segmentos do agronegócio, e pelo pouco tempo que a gente tem aqui, foi um trabalho minucioso a gente selecionar um pouquinho de cada coisa. Então, nós vamos trazer um pouquinho de cada coisa para tentar atender a grande massa de diferentes tipos de telespectadores que nós temos aqui hoje. O nosso desafio é que as nossas informações sejam contributivas e que no final dessa live você tenha pelo menos alguma coisa que você olhe e fala, poxa, isso aqui me fez pensar. Poxa, isso aqui eu não sabia ou eu não tinha certeza. Isso aqui vai me ajudar em alguma coisa. Então, cuide bem, preste bastante atenção, tome notas em toda a live. Vocês vão ver que a gente começa falando do segmento, no final nós vamos estar falando do nível educacional dos produtores, da idade dos produtores por região no Brasil. Ou seja, todo o tempo vai estar vindo informações diferentes. E espero que vocês fiquem bastante satisfeitos. Bom, André, é tempo de começar, vamos lá. Tem gente entrando ainda, mas nós temos que começar. Vamos começar com a primeira pergunta. Vamos começar leve para maciar, né? O pessoal fala muito sobre as fronteiras do Brasil, né? A área plantada está aumentando, não está aumentando, aonde aumenta, né? Então, como essa é mais levinha e mais facinha, vamos começar por essa. André, nas suas pesquisas aí, como tem ficado a evolução de área plantada no Brasil por região? Se tem aumentado e quais regiões? Legal, João. Deixa eu compartilhar a nossa tela, trazer para vocês alguns slides que nós selecionamos para trocar ideia com o pessoal que está nos assistindo. Vamos lá. Evolução de área cultivada. Importante, antes de começar, falar um pouquinho de como são feitas as nossas pesquisas de painel. Todo o material que eu vou compartilhar hoje com os nossos web espectadores é um material preparado com base nos nossos painéis. Para se ter uma ideia, a Spark faz mais de 15 culturas por ano. A gente roda o Brasil inteiro, rodamos os nossos entrevistadores rodaram mais de 1.700.000 quilômetros o ano passado, entrevistando mais de 17.000 agricultores nas culturas pesquisadas, tá ok? Então é um trabalho bastante árduo para garantir uma excelente cobertura, uma margem de erro conhecida e que a gente traga uma extrapolação que represente todo o mercado. A gente entrevista, João Paulo, é importante falar também, o decisor da propriedade. Então, quando a gente chega o nosso entrevistador chega na propriedade, ele busca aquele que é responsável pelas decisões na compra de insumos, ok? Então, vamos lá. Como é que evoluiu a área cultivada? Você tem aqui as regiões, né? Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. O que a gente observa aqui? A gente observa um crescimento absoluto em todas as regiões. Então, se você pegar aqui, olha, o Sudeste, que tinha 12.400.000 hectares, atingindo já quase 12.600.000 hectares. A mesma coisa o Paraná, de 19.600 para 20 milhões de hectares. Todavia, a gente pode observar também que as áreas de fronteira agrícola, quais sejam as áreas do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte, também com uma expansão, porém, acima da média de crescimento do Brasil. O que faz essas regiões terem uma representatividade maior na evolução do crescimento de área plantada. Então, você pega aqui o Centro-Oeste, né, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, a gente tem uma representatividade que sai de 39,5% para quase 42%, ok? Então, quando a gente vê o Sul diminuindo a representatividade, ele diminui a representatividade, mas não está em declínio a estrutura agrícola ou a produção agrícola no estado, absolutamente, tá? É muito importante a gente ressaltar isso. André, eu acho que estou resumindo o seguinte, todas as regiões aumentaram a área plantada, com um aumento exponencial no Cerrado. Exatamente. E aí, para guardar as informações, ficou legal. O Cerrado aumentou 4 milhões de hectares e o Sul aumentou 400, né? Que não é pouco, né, João Paulo? Se a gente pensar 400 mil hectares nas culturas nossas, soja, por exemplo, uma média de quanto de investimento só de defensivo agrícola, né? Então você tem um valor monetário aí representativo. Se você multiplicar pelo valor, é verdade. Exatamente. Ok? Legal, André. Essa foi para aquecer, né?
Agora nós vamos num tema que tem muita gente nos assistindo e interessada nesse tema. Nutrição foliar, André. O que a Spark tem para a gente de nutrição foliar para mexer com a galera? E eu sei que João, nós acabamos de tirar do forno uma pesquisa, a primeira pesquisa exclusiva feita com agricultores, foram 2.400 agricultores entrevistados no Brasil todo, para entender não só o foliar, mas como o agricultor pensa quando ele pensa em nutrição de soja, tá bom? Então, o primeiro slide que eu vou mostrar para vocês é o mercado como um todo. A segmentação básica que a gente fez, para vocês terem uma ideia, você tem aqui o valor de mercado em milhões de dólares, são 7,8 bilhões de dólares. Você tem aqui o valor de mercado em reais, né? Quase 31 bilhões de reais, o mercado de nutrição de soja. E você tem aqui a representatividade dos principais segmentos, João. Adubação, que a gente está chamando de NPK, plantio ou cobertura, representando 81% desse mercado, com praticamente 25 bilhões de reais. Os corretivos ou condicionadores de solo, com 2 bi e 700 de reais. E a adubação foliar e no tratamento de semente, aqui incluídos os bioestimulantes também, representando cerca de 2,75 bilhões de reais, João Paulo, um valor significativo. Os inoculantes, aqui representados, também com cerca de 215 milhões de dólares. 215 milhões de reais, desculpa, ok? Dando continuidade, eu trouxe mais 2 slides que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Quando você analisa a adubação foliar ou líquida, né, tanto no tratamento de semente como no segmento foliar, o que você observa? Do mercado de quase 700 milhões de dólares, a gente tem 83% desse mercado com aplicação foliar e 17% na aplicação que a gente está chamando de tratamento de sementes, ou no tratamento de sementes ou na aplicação de suco, tá? E quando você vem, aqui embaixo a gente tem os principais indicadores de mercado. E aqui a gente já tem algumas, eu diria, surpresas ou alguns indicadores que nos trouxeram, nos chamaram bastante atenção. A primeira é o nível de adoção desse segmento foliar. Olha aqui, ó, 96% do mercado já utiliza pelo menos uma aplicação de nutrição foliar. Dividido aqui, nós separamos entre o foliar e o TS, 84% no foliar, 72% no TS. Outra coisa que chama bastante atenção é o número médio de aplicações, 2,67 aplicações. 2,19 no foliar, uma aplicação no TS. Agora, olha aqui, João Paulo, olha o custo de tratamento, né? A gente fala assim, bom, mas esse mercado vai crescer ou não vai crescer? A gente tira uma fotografia do passado. A partir do momento que a gente dê continuidade a essas pesquisas e o mercado nos solicite essas pesquisas, vão passar a ter evolução. E você vai ver como é interessante ter evolução quando a gente entrar no mercado de defensivos. Que aí você tem 5 anos para analisar, você começa a ter claramente as tendências. Olha aqui, você tem um custo médio de tratamento, olha aqui, ó, de 20 dólares no foliar e de 5 dólares no TS. Só que eu já adianto para você, a dispersão disso é muito interessante, tanto a adoção como a dispersão. E eu vou mostrar lá na frente. Mas falando de custo, você tem cerca de 14 dólares, em média, de investimento nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, até 31 dólares de investimento no Mapitoba. Por que isso? Diferenças de produto, diferenças de sequência de aplicação, etc. Olha aqui. Olha, João Paulo, nós trouxemos para vocês, fresquinho, saiu hoje esse slide. Olha, aqui a diferença de adoção das diferentes regiões pesquisadas. Então, você tem desde 54% de adoção, ou seja, 54% do mercado de soja de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, utilizam pelo menos uma aplicação de nutrição foliar. Quando você chega aqui no norte, né, você tem ou até o MT, que é um dos maiores mercados para nutrição, 94% de adoção. Ou seja, quando você vem para o número de aplicações, a gente tem uma variação aqui, ó, de 1,6 no Paraná a 2,8 no norte do país, 2,2 no Mato Grosso. Tá? Então, de novo, a pesquisa é legal porque ela te dá a visão geral do Brasil, mas ela destila para você as grandes diferenças regionais. Isso é muito importante. Se você tem uma empresa que atua nessa região, onde eu vou? Eu atuo bastante no Paraná. Qual a região eu quero ir?
Vou para São Paulo? Vou para o MS? Aonde eu vou? Começa a te dar um pouco de direcionamento para isso, João. Então, o que eu trouxe para a gente, em termos de nutrição de soja, foi essa ideia, essa magnitude. Quer dizer, um mercado de quase 700 milhões de dólares só no foliar, tá certo? E com grandes diferenças regionais, tá bom? Ô André, vale a pena o que você comentou comigo ontem sobre o produtor muitas vezes não reconhecer a marca. Você lembra? Sim, é bem interessante. Isso varia bastante nos diversos segmentos de nutrição, tá, João? Acabei de ver esse número, rever esse número. Quando você pensa nas empresas de NPK, cerca de 25% não reconhece a marca. Ela sabe o produto que ela comprou, ela sabe o nutriente, mas ela não reconhece a marca da empresa. Quando você vai em corretivo, isso vai para 90%, João Paulo. 90% dos agricultores que compram um corretivo ou um condicionador de solo não reconhece a marca que ele está comprando. No foliar, esse número é de cerca de 20% mais ou menos, ou seja, 1/4 do mercado compra o produto, está comprando aquele produto, mas não reconhece a marca que ele comprou. Ou seja, é um espaço bastante interessante para as indústrias, né, que atuam nesse mercado investirem na marca, né, porque você gera lealdade, você gera fidelidade e aumenta a sua recompra. Eu acho o seguinte, né, para quem está nos assistindo, é importante entender que a pesquisa, nós estamos aqui para mostrar tendência. Não vamos se apegar muito a exatamente a exatidão de número, mas a tendência é muito importante e tendência em pesquisa não tem erro, é isso mesmo. Então, o André trouxe para a gente, eu trabalho tem cliente que trabalha com nutrição, então a gente conhece um pouco. O que me chamou muita atenção no que o André falou é que o número de usuários no Brasil é muito grande. No entanto, não é tão grande o número de tecnologia, ou seja, quase todo mundo no Brasil usa alguma coisa de nutrição. Ele usa um boro, ele usa um molibdênio, ele usa alguma coisa, mas ainda o uso é muito pequeno, na média, com uma dispersão muito grande no Brasil. E me chama a atenção também, olhando esses números, que muita gente, a preocupação dele é comprar um nutriente, não é comprar a marca. Que fica um aprendizado para a gente aqui, para as empresas que estão nos vendo, quanto que ainda se tem que investir em marketing para garantir uma percepção de produto. Pessoal, claro que tem muito produtor que está comprando já a marca, está comprando assistência, está comprando serviço. Nós estamos falando uma média Brasil, tá bem? É isso aí, João. E complementando, esse segmento ele tem muito a crescer no nível de investimento. Se você pensar, o agricultor investe em nutrição de soja cerca de $250 em média, mais ou menos. Tá? Depois eu vejo esse número correto, certinho. Ele está investindo em média 20 na nutrição foliar. Exatamente. Então, quer dizer, quanto desse valor pode ser transferido de outros segmentos para o segmento de nutrição foliar? Tá bom? Acho que fica aí a dica, tá bom? André, igualmente caliente, né? Igualmente discutido hoje nas mesas, essa questão de nutrição foliar. Existe outro segmento que está muito nas mesas hoje e está dando um ibope muito grande, é o segmento de biológicos, né? Tem tido nos jornais, reportagens, e está envolvendo já muito dinheiro que a gente está sabendo disso. Por favor, fala para nós um pouquinho sobre os biológicos. Com certeza, João Paulo. Se tem uma coisa que a gente pode começar falando de biológicos, é que já faz parte do rol de soluções do agricultor o uso de produtos de base biológica. Tá? Quer dizer, não é imaginação, não é moda, realmente é uma tendência. E olha aqui quando a gente tem histórico, olha, aqui a gente já tem 5 anos de histórico de pesquisa. E o que você observa? Você observa que após um começo vagaroso, a coisa cresce vertiginosamente, atingindo crescimentos aí de 80% no ano, 42% no ano. E a gente já trouxe aqui para o pessoal que está no nosso webinar, trouxemos um cheirinho da soja. Olha aqui, ó. A soja, que no ano passado representou 98 milhões de dólares, e aqui eu estou excluindo os inoculantes, tá, João? No próximo slide eu trago os inoculantes. Aqui é só produtos biológicos mesmo, tá? Sem contar o inoculante. Já pulou para 142 milhões de dólares, um crescimento aqui de mais quase 50% de novo só na soja. Ou seja, meu amigo, veio para ficar.
E é só soja? Não, não é só soja. A gente observa um crescimento em cana, a gente observa um crescimento em milho, algodão vai apresentar um crescimento acelerado, assim como café, feijão e outras culturas de HF, que apesar de serem representativamente menores com a soja, vão ter também um crescimento acelerado, é o que a gente percebe na intenção de reuso. Todas as nossas pesquisas, João, a gente levanta para cada produto se ele tem intenção de reutilizar o produto, de aumentar a área ou diminuir a área. E definitivamente, quando se fala de biológicos, a intenção do agricultor é ou manter ou aumentar, ok? Então ele está tendo uma experiência muito positiva com isso, tá? André, o que me chama a atenção, né, é esse volume em soja, porque biológicos, a discussão começou esses dias. Eu tenho clientes que trabalham com produtos biológicos para soja, e você imaginar, se transformar isso em dólar, nós estamos falando aí de 700 milhões de reais com produtos biológicos para soja. Então, exatamente. Apesar, e eu trouxe aqui uma comparação legal, porque aqui eu mostrei as culturas, né? Vamos mostrar. Ah, mas isso aí o que é? Biofungicida, inseticida? Está aqui para vocês. Ó, eu tirei aqui 2020, que eu não tenho essa segmentação, senão ia complicar um pouco aqui. Mas observe, João, que do mercado total aqui, dos quase 12 bilhões de dólares, o que a gente tem? A gente tem a representatividade dos produtos biológicos saindo de 0,9% para 2,1%. E a gente vê, aqui é o quadrinho que explode esse dado, a gente vê o seguinte, olha só, fungicidas, inseticidas, tratamento de semente, inseticida e fungicida, ou seja, e aqui eu já coloquei o inoculante, tá, João? Por isso que o número difere de número anterior. Já são quase mais de R$1 bilhão, cara, em produtos biológicos na agricultura brasileira. Então, é significativo, o crescimento é acelerado e é across the board aqui, em todos os segmentos, ok? Bom, a gente pode deixar, então, para as nossas cooperativas e revendas de todo o Brasil que estão nos assistindo, que já em números atualizados, 19 e 20, biológicos já tem um mercado de R$1 bilhão. Já. Então, vale para essas cooperativas e revendas ficarem atentas a esse mercado. Já estamos falando de R$1 bilhão no Brasil. Com certeza, João. Perfeito? Vamos lá. Bom, nós falamos de nutrição, falamos de biológicos, agora falta o quê? Vamos falar um pouquinho de mercado de defensivos agrícolas. Sempre vem aquela pergunta, poxa, e o segmento está crescendo mais fungicida, inseticida, pô, os inseticidas caíram, como que estão, tal? Atualize a gente com relação a isso, Andrezinho. Vamos lá, João. João, o mercado de defensivos no Brasil, eu trouxe dois cenários, porque eu gosto, dois tipos de análise diferentes, porque eu gosto bastante de mostrar a área tratada também, tá? Então, você tem aqui o valor de mercado em dólares e você nota uma variação para cima ou para baixo, porque nós temos um bendito desvalorização cambial, né, João? Quem trabalha nesse setor e viveu a pandemia sabe o que acontece quando você tem um dólar em média de 4, 4,10, que pula para 5, 5,30, né? Então, quando você analisa em reais, você vê um crescimento constante. Quando você analisa em área tratada, o que é essa área tratada potencial, João? É a área plantada multiplicada pelo número de vezes que você passa na lavoura tratando, multiplicada pelo número de produtos que vai dentro do tanque. Isso dá um total de área tratada de quase 1 bilhão e 300 milhões de hectares, João. E você nota que o crescimento é em todos os segmentos. Fungicida, inseticida, tratamento de semente, herbicida, todos esses segmentos cresceram bastante em tecnologia. E como isso se traduz em real e depois se traduz em dólares, com as diferenças cambiais que podem impactar. Então, para a gente não ter um sentimento que o crescimento aqui é errático, eu volto a atenção dos nossos web espectadores para a área tratada. Então, a área tratada, que representa o nível de tecnologia que está indo para o chão, está em crescimento ascendente, num crescimento de cerca de 8% ao ano composto, tá bom? Ô, André, mas sabe o que me chama a atenção? Que os executivos que estão nos vendo aí, das multinacionais, das revendas, cooperativas, nós temos que ficar muito atentos, porque muitas vezes nós somos traídos por aqueles engodos de esse ano está seco, esse ano não deu doença, não deu praga, e contra fatos não tem argumentos. Primeira coisa, quantas vezes a gente fala, esse ano deu pouca doença, o agricultor não está usando fungicida, ou deu pouca praga. Se você olhar ali no primeira lâmina, se for por ali, desde que o mundo é mundo, se vocês olharem ali, normalmente 30% do valor do mercado é fungicida, dando muita ferrugem, não dando ferrugem,
Ou seja, o produtor tem um calendário que ele obedece o calendário e não está mudando. Ah, mas ó, com soja intacta deu pouca praga, pouca lagarta. É estranho, mas você olha lá, tudo bem, tem algodão nesse pacote e tal, mas olha a porcentagem, continua igual. Ah, mas a soja transgênica, o herbicida muda, agora está dando erva resistente. Olha a média. E a outra coisa é que os preços de commodities têm variado. 14, 15, 15, 16, teve anos ruins aqui. E a tecnologia só aumenta. A quantidade de aplicação não diminuiu nem um ano. É isso aí. Então, nós temos que ficar atento. Porque, gente, se fosse a época que eu era da indústria e vendesse para vocês iam falar, João Paulo está tentando convencer a gente que tem que comprar mais. Eu não sou mais da indústria. Eu só estou dizendo que a tecnologia só aumenta. Os números estão mostrando para nós. A tecnologia aumenta todo ano. João, e aqui, olha, só para a gente destilar um pouco mais essa área tratada, o crescimento de 8% ele é composto pelo, obviamente, o crescimento orgânico da área, que eu já mostrei lá atrás, que é de quanto? 2% ao ano. Ajuda. Então, 6% desse crescimento é incremento de tecnologia, é aplicação de produto. E é porque o agricultor gosta de aplicar? Claro que não. O agricultor precisa aplicar. País tropical, multiplicidade de pragas, etc, etc, etc. Tá bom? Para entrar um pouco mais a fundo, João, eu trouxe aqui, e como soja também saiu agora, está fresquinho, e se representa 50% do negócio, eu trouxe para o pessoal um pouquinho alguns insights que a gente teve da pesquisa recente de soja que nós publicamos, tá? Esse saiu do forno, novinho, novinho. Novinho, novinho, estamos entregando agora. Olha que legal, João. Você fala, aonde cresce o mercado? Aquela discussão que você estava tendo agora. Ele cresce em área plantada, mas olha, por exemplo, no segmento de fungicida, o segmento específico de fungicidas protetores, tá? Olha que interessante, ó. A gente pula de 48% de adoção na safra 17/18 para 70% de adoção, João Paulo. Nós temos estados aqui com 80%, 72%, 87% de adoção. Lembrando, 87% da área, pelo menos uma aplicação de protetor para reforçar aquele tratamento fúngico, geralmente na ferrugem da soja, tá? Então, olha, é isso aqui, ó. É isso que faz o mercado crescer. Você tem uma expansão muito grande. Você sai aí de 34 milhões e 400 na safra 17/18 para 36 milhões de hectares na safra 19/20 e aumenta a adoção. Ou seja, é fator multiplicador de potencial de mercado, tá? Mas é só o fungicida aqui. Oi, pois não, João. André, mas aqui também fica claro como que para o produtor brasileiro o protetor está virando parte integral do manejo dele de doença, né? Totalmente, João. Já chegou para ficar. Para comparar com vocês, olha que interessante. Ah, mas é só o fungicida? Eu trouxe um dado interessante. Olha aqui, ó. Isso aqui, você falou de lagarta, lembra? Você falou de biotecnologia e falou de lagarta. Olha que legal. A adoção de intacta, ou seja, quanto por cento da área a gente tem de intacta. Olha só, saiu de 59% de adoção da biotecnologia intacta na safra 17/18 para 74% de adoção. Você fala assim, nossa, então, o que acontece? Despenca o mercado de lagarta? Olha que interessante, mais ou menos. Olha a adoção de lagarticida, João Paulo. Você tinha 70% de adoção em média no Brasil e você está basicamente nivelado. Não houve uma redução da adoção de lagarticida. O que houve, sim, e eu trouxe alguns números para os nossos amigos, você teve, sim, uma diferença de manejo na soja intacta e na soja não intacta. Então, para citar alguns números para vocês, a adoção de uso de produto específico para lagarta na área não intacta é de 97%. E, em média, o agricultor faz 3 aplicações. Já na área intacta, ele tem uma adoção, nesse ano passado, de 60% de adoção. E ele usa, em média, 2 aplicações. E são produtos diferentes. São produtos específicos para algumas lagartas de difícil controle. Então, você tem, de novo, a média é um perigo, né, João Paulo? A gente tem que tomar muito cuidado com a média. Então, você fala, nossa, a adoção em média não mudou. Não mudou. Mas quando você mergulha na granularidade dos dados, você observa que tem diferenças significativas. E o manejo do agricultor difere muito na soja intacta e na soja não intacta.
Ok? André, mas é importante porque quando eu converso com os nossos clientes, a gente trabalha com muita cooperativa, distribuidores, o pessoal tem um hábito, um mindset de falar, não, agora com a Intacta não se compra lagarticida. E quando eu olho a sua pesquisa aqui, 70% de adoção, não importa o preço desse lagarticida, não importa o custo por hectare. Importa o seguinte, alguma coisa os produtores estão aplicando em todo o Brasil. 70% de adoção é algo significativo. Existe um valor de mercado aí, né? Sem dúvida. E quando você pega a área de não intacta, que ainda são 30% da área, você tem 97% de adoção com 3 aplicações em média. Ou seja, é um mercado significativo. Né? E mesmo a intacta, com 60% de adoção e 2 aplicações, representa um mercado bastante interessante para quem tem aqueles produtos específicos para atuar na área. Inclusive, nós já falamos, os biológicos. Ok? Aí, só para não deixar o pessoal do herbicida triste, eu trouxe aqui a evolução de adoção do graminicida. Olha só, João, saímos de 48% de adoção para 53% de adoção. Você fala, que pequenininha. Mais ou menos. Por quê? De novo, tem que olhar o detalhe. Mas antes de olhar o detalhe no herbicida, lembra que a gente falava, lembra no começo, quando veio a soja Roundup Red, resistente a glifosato, etc., o que a gente falava, né? Sumiram os graminicidas. Lembra, João? Sim. Olha aqui, ó. Voltou, está voltando com força total. Produtos que há algum tempo o agricultor já esquecia, hoje são solução fundamental para o combate a algumas ervas de difícil controle. E a gente vai ter novas tecnologias de resistência a herbicidas aí, né? Tá vindo 2,4-D, tá vindo outras tecnologias que a gente tem que usar o que a gente aprendeu no manejo da soja resistente a glifosato para que a gente tenha uma vitalidade maior desse tipo de tecnologia, né, João? Sim. Ok? Excelente, André. Excelente. E o último slide que eu trouxe, que o pessoal gosta bastante também, até pela penetração grande que os biológicos têm nessa área, é o de nematóide. Então você olha que a gente saiu, olha só, a adoção no controle de nematóide pula de 4% para 16%, João, com diferenças significativas entre os estados. Tá bom? Eu trouxe aqui mais para... Só para entender, quando você fala adoção de nematóide, é aquele cara que usa tratamento de sementes só pensando em nematóide, certo? Isso, exato. O produtor, é muito importante entender como a gente faz a pesquisa, João. Você pode ter um produto, vou dar um exemplo bem absurdo, né? Mas se você tem um produto que é para inseticida para lagarta, se o produtor responder para a gente que ele usou esse produto para algo, para que não seja, por exemplo, para sugador, aqui vai aparecer que é sugador. É aquele produto usado para o que ele acredita que usa. Então é aquela resposta que falou, se o agricultor comprou um produto com a intenção de matar o nematóide, o controle do nematóide, ele responde para a gente que ele usou. Por isso que a gente levanta praga primária, secundária e terciária. Tá? De novo, tem um monte de detalhe na pesquisa. O que vale a pena guardar é o grande crescimento da preocupação e do efetivo controle que o agricultor está fazendo contra nematóides nas suas propriedades. Excelente. Excelente. Okay. Bom, André, se está tendo esse movimento de alguns setores no agronegócio, a gente aqui que está assistindo acredita que houve algum impacto nas empresas que vendem esses produtos. Paralelo a isso, nos últimos 5 anos, quase todas as multinacionais, os grandes players do mercado, foram impactados por alguma fusão, aquisição, né? E como ficou essa dinâmica, esse balanço no mercado? Conta pra gente. Olha aqui, João, essa pergunta sua é bastante interessante, porque a gente ouve muito na mídia, nossa, concentração de mercado, 4 empresas têm não sei quanto, isso vai ter uma concentração enorme, isso é um problema, os preços vão subir, vai ter menos competição no mercado. O que os dados dizem é um pouco diferente. 2 ressalvas antes de a gente entrar nessa análise, João. A primeira ressalva é que nós só estamos falando de produtos defensivos agrícolas. Se a gente incluir aqui o mercado de sementes, de biotecnologia, esse cenário pode mudar bastante. Mas no que tange ao mercado de defensivos, o que a gente observa, em geral, é uma redução da concentração nas 4 maiores empresas, tá certo? E essa representatividade sendo diluída nas 4 seguintes e também nas quase 10 ou 15 empresas que a gente tem aqui nas outras, João Paulo. Ok? E olha como o mercado é dinâmico, João. Você tem no mercado de fungicidas, por exemplo, uma queda, né, uma redução maior da participação da concentração nessas 4 primeiras, enquanto em inseticidas aumentou a concentração
nessas 4 primeiras, né? Então, inseticidas cresce e os outros setores todos há um declínio da concentração de mercado. E essa concentração é diluída nas outras empresas. Outra análise interessante, João, é quando você analisa aonde a participação dessas empresas por segmento, aonde o mercado está comprando. Então, nós dividimos aqui, ó, a gente vê que do mercado de quase 12 bi, nós temos que 40% do mercado é revenda, 34% é venda direta e 24% é cooperativa, tá? 25% mais ou menos cooperativa. Depois nós vamos detalhar esses números. Mas olha que interessante, vamos chamar de desconcentração de mercado, nos últimos 5 anos, ela acontece em todos os setores, tá? Em todas as formas de acesso, tanto na revenda, quanto na venda direta, quanto na cooperativa. Ok, João? Não, eu acho bacana isso e, como você falou, desmistificar alguma coisa, né? Realmente, a própria mídia comentava quando houve as grandes fusões aí, nossa, vai ter um monopólio e cada vez a empresa maior ficando maior. É claro, as 4 maiores são grandes, né? Por isso que a gente chama as 4 maiores, mas, de fato, com todo esse movimento do mercado, o que a gente nota aqui não é uma queda, né? Uma pequena queda, em detrimento das médias e menores ocupando esse espaço. É uma dinâmica legal, é um balé interessante no mercado, o que mostra que o mercado dia a dia está mais competitivo. Sem dúvida. É isso aí, João. Essa é a mensagem. Bacana. André, bom, se essas empresas vendem, elas vendem para alguém. E você disse que ia comentar, né? E nós temos visto aí, a cada dia mais, o mercado competitivo, o pessoal brigando por margens e tal. Como ficaram as nossas cooperativas, nossas revendas e versus venda direta no Brasil? Por favor, mostra para a gente, que tem muito colega aqui de cooperativa, de revenda, querendo saber um pouquinho desse mercado. Conta para nós. Olha, o Brasil de novo. O Brasil é um continente, né? As pessoas esquecem. Então, é muito importante a gente dividir as regiões. E eu fiz aqui de novo, a pesquisa ela permite para a gente segmentar da forma que a gente quiser. Essa que é a beleza da pesquisa. Tanto que o painel é o mesmo produto entregue para várias empresas diferentes, João. E é muito interessante você observar que as análises que são solicitadas, o forte da Spark é o serviço que ela presta depois da aquisição da pesquisa. Então, é muita customização, muita segmentação. E cada empresa vê diferente. Então, nós trouxemos aqui um segmento diferente. Só para esclarecer, o Sul aqui, João, são os 3 estados do Sul, mais o Sudoeste e Sul do Mato Grosso do Sul, porque ele tem características muito similares ao mercado do Paraná, tá certo? Então, nós fizemos aqui uma divisão um pouco diferente da divisão política geográfica, tá? Geopolítica. E o Norte aqui são os outros estados, São Paulo para cima, tá? Então, olha que interessante. Lembra que eu mostrei aqui? Olha, cerca de 35% é a venda direta, 41% a revenda e 25% as cooperativas. Olha o que acontece quando você separa esse mercado. As cooperativas ganhando mercado na região sul, sai de 49% para 52%. Lembrando que cada ponto percentual aqui, você está falando de 400 milhões de dólares, tá, João Paulo? Então, você fala, um ponto percentual. Não. Olha, 3 pontos percentuais é 1 bi e 200 milhões de dólares. É quase... são 40 milhões de dólares, desculpa. Cada ponto percentual são 40 milhões de dólares. Então, aqui em 4 pontos percentuais, você tem 160 milhões de dólares. Quer dizer, é um mercado bastante interessante, tá? Quando você olha a região norte, aqui inclui o centro-oeste, o norte e o nordeste, você vê as revendas perdendo participação, tá? Quase 10% de participação, um crescimento significativo das vendas diretas por todas as empresas, a gente já viu no outro slide que todas as empresas crescem a venda direta, e uma estabilidade para um pequeno declínio nas cooperativas. Tá? Lembrando que aqui nós extirpamos o sul do MS. E aqui, quando você pega a região sudeste, João, que é sudeste não, desculpa, principalmente se você pegar São Paulo e Minas Gerais, você tem um crescimento. Eu não trouxe o número aqui separado para não entrar muito em detalhe, mas quando você pega São Paulo e Minas, as cooperativas têm uma representatividade grande e elas estão estáveis ou crescendo, tá? Só para deixar bem colocado. Eu acho o seguinte, André, para os nossos telespectadores aí. Existe um ponto que eu fico curioso e talvez nós vamos poder trazer em outro webinar, é que, como você disse, o material da última safra acabou de sair, está no forno. A gente trouxe já alguns dados, 19 e 20, mas esse dado aqui é até 18 e 19. Exato. E o impacto dos fundos fazendo aquisição de revenda
na última safra pode ter impactado alguma coisa no crescimento das revendas, né? Em contrapartida, eu vi de perto várias cooperativas aumentando entrepostos, tanto em São Paulo, quanto no Paraná, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Então, fica a expectativa para 19 e 20, como vai estar esse movimento, porque você tem fundo pressionando de um lado, cooperativa pressionando de outro, né? E fica essa curiosidade aí para 19 e 20. Com certeza, João Paulo. Eu acho que toda ação tem uma reação contrária de igual intensidade. Quer dizer, essa pressão que as revendas sofreram nos últimos anos, a consequência disso, provavelmente, foi os fundos vendo essa observação, essa oportunidade, consolidando revendas, novos modelos de revenda, né, surgindo no mercado também. E a gente também está bastante curioso, eu acho que a gente já pode observar em soja o que aconteceu, mas muito interessados aí em ver como é que vai fechar a safra 19 e 20 nessa relação de acesso ao mercado, porque com certeza a gente deve ter algumas movimentações aí. Que bom, que bacana. Bom, André, vamos ver agora o que a gente vai trazer para o nosso pessoal. Vamos falar um pouquinho? Estou vendo aqui quem está com um público legal, né? Vamos trazer um pouquinho a vida um pouquinho. Os produtores, toda a razão disso que nós estamos discutindo vem do campo, do homem do campo. Como foi o comportamento de idade, de escolaridade? O que a gente observou do produtor nessas suas pesquisas? João, essa parte que eu mais gosto. A gente estava conversando um pouco, a gente estava fazendo o warm-up, eu e o João aqui, né, o aquecimento aqui para o webinar, e a gente ficou muito, muito empolgado com esse dado que a gente vai trazer agora. De novo, eu estou falando aqui, não é somente, tá, da distribuição etária ou escolarização dos fazendeiros. Estamos falando aqui do decisor, tá? Lembrando sempre que é quem toma a decisão na compra de insumos. Olha que interessante, João Paulo. A gente fez aqui, agregamos os dados para mostrar o seguinte. A faixa azul são os agricultores, os decisores, agricultores abaixo dos 30 anos. A faixa ocre aqui, nós temos aqui de 31 a 50 e a faixa verde acima de 51 anos de idade. E aqui o dado quebrado por região. Mas vamos olhar aqui, João. Olha o que acontece em termos de faixa etária. A gente tem o que eu vou chamar aqui de rejuvenescimento dos agricultores. E olha, João, a gente, para ser mais interessante ainda, a gente não teve tempo disso, mas se a gente olhar a população brasileira, aí você vê que a diferença é muito maior. Quer dizer, como é que foi a evolução dessas faixas etárias na população brasileira, tá certo? A gente sabe que a população, pelo menos o que a gente escuta muito, né, está envelhecendo. Em compensação, os nossos agricultores estão rejuvenescendo. 5 pontos percentuais a mais de decisores até 50 anos de idade. E um declínio dos mesmos 5% desses agricultores acima de 51 anos de idade. E uma diferença significativa entre regiões. Você vê que as áreas Nordeste, Cerrado e Norte, que são as áreas de fronteira agrícola, você tem um perfil bem mais jovem lá em cima, né? Que são aqueles desbravadores, são os caras que vão... A história dos gaúchos que foram para o sul, para o centro-oeste há quantos anos atrás. Ela está se repetindo aqui nessas novas fronteiras agrícolas também. Então você tem aqui a juventude. E a gente escuta falar também da volta do jovem ao campo, né? E a gente vai ver isso um pouco aqui. Olha que legal, João Paulo, a evolução da escolaridade dos nossos agricultores. E eu já vou trazer aqui a análise. Olha só, nós tivemos um aumento de 10 pontos percentuais, João Paulo, nos agricultores, nos decisores, com nível médio, superior ou pós-graduação. Então, quando você olha aqui, e olha que interessante essas regiões também, olha, as regiões de fronteira agrícola principalmente, olha, você tem aqui, ó, 1/3 dos agricultores já com curso superior completo. Tá certo? Eu acho que essa lâmina aí, pessoal que está em casa, batam foto. Nós temos um problema muito sério de comunicação, né? Eu sempre falo para os clientes que contratam as MP, nós temos clientes conversando com os nossos agricultores como se conversava há 20 anos atrás, fazendo o mesmo programa de rádio, jornal, imprensa. Essa lâmina ela é muito gritante. 1/3 dos nossos produtores hoje tem curso superior. 1/3. Se você for no Sudoeste, 40% tem nível superior. Nós não podemos conversar com os nossos produtores hoje
como se comunicava há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Exatamente, João Paulo. E é uma diferença muito gritante. O produtor tem curso superior, tem gente já com pós-graduação e exige uma comunicação diferente. Exatamente, João Paulo. Eu fico muito empolgado quando eu vejo isso, porque ele abre um rol de possibilidades muito grande. Quando você combina a faixa etária e o nível de educação, você traz um novo perfil decisório dentro do agricultor. O tipo de decisão, o que ele representa, e lembre-se, vamos juntar esse movimento com aquele movimento lá em cima das empresas, da participação das empresas e tudo mais. Quer dizer, essas coisas estão conectadas. E também frente às inúmeras inovações que estão sendo trazidas. Biotecnologias novas, Big Data, coleta de dados, agricultura de precisão, nutrição de precisão, e tudo isso sendo diretamente influenciado por esse perfil. E nós trouxemos aqui uma avaliação muito simples, João Paulo. Nós estamos falando só de idade e de educação. As combinações que isso permitem são inúmeras, né? Isso impacta, inclusive, nas empresas, João Paulo, tanto a distribuição quanto a multinacional, que a gente viu que tem muita venda direta, mas também a venda das cooperativas. Quer dizer, o nível de exigência que você tem daqueles representantes que estão em contato com esse agricultor para realizar aquela venda. Quer dizer, você precisa de é o que você falou, a comunicação, a linguagem, o tipo de trade-off, o tipo de troca que você faz com ele, a proposta de valor. Quer dizer, esses caras são muito mais sofisticados, né, João? A gente quis deixar esse por último, né? A gente já está com quase 45 minutos aí, quase uma hora de webinar. A gente quis trazer esse porque esse é o que deixa a gente muito esperançoso no futuro da agricultura do Brasil. Quer dizer, nós não estamos com... Nós temos área crescendo, nós temos tecnologia crescendo e nós temos a juventude se educando e estando no campo, tá certo? Isso para a gente... Né? Quando eu falei no começo que a gente queria que as pessoas tivessem pelo menos alguma coisa que contribuísse com eles na forma de pensar, é isso aí. Lembra que quando nós trouxemos lá que o mercado de biológicos cresce violentamente ano a ano e ele já vale R$1 bilhão no Brasil. Quando nós falamos que nutrição foliar, quase todo mundo já faz alguma aplicação no Brasil. R$3 bilhões quase. E o valor é violento, mas muita gente não reconhece a marca, mas a aplicação é muito grande. Quando nós falamos que a tecnologia de defensivos e insumos cresce ano a ano, mais que a área plantada. Quando nós trouxemos para vocês essa informação da escolaridade, que vocês usem isso para entender que o agro está mudando, que o agro está evoluindo e que nós, do setor do agronegócio, temos que nos despertar e evoluir juntos. Claro que não poderíamos ter trazido muitas outras variáveis. Esse foi o conjunto, foi o pacote que nós trouxemos aqui. Tem muitas perguntas, nós vamos ter que abrir agora para perguntas. Isso, eu quis deixar bastante tempo para a gente poder responder algumas perguntas, João. Mas coloquem no chat também o que vocês gostariam de ver, porque eu e o André podemos organizar outro webinar com outros pontos para vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Mariana, por favor, nós temos muitos telespectadores, realmente é um recorde para nós, e vamos ver algumas perguntas, o que dá tempo de a gente responder hoje, tá? Perfeito, temos sim algumas perguntas. E pessoal, muito obrigada por interagirem, tá realmente muito gostoso ver aqui. E a primeira pergunta, na verdade são duas, é a respeito de biológicos. Então vamos lá, André, o crescimento dos biológicos entram como um complemento de portfólio ou ocupam espaços de tratamentos convencionais? E linkado a isso, dos biológicos, o que está impulsionando esse crescimento? É a maior qualidade dos produtos? É a quantidade dos produtos? É o aumento do número de players? Como que isso se configura? Excelente pergunta, obrigado pela pergunta. Eu diria, e aqui de novo, eu gosto sempre de falar, o que a gente tem dados, né, a gente coloca. E tem uma área que a gente vai pôr a nossa experiência e falar um pouco do que a gente vive no dia a dia, tá certo? Então aqui eu posso falar o seguinte, sim, existem mais empresas atuando nesse mercado. Com mais empresas, cria-se mais acesso ao agricultor também. Mas eu acredito pessoalmente, Mariana, que o que realmente fez a explosão desse mercado é, primeiro, a demanda do agricultor, o agricultor tendo contato, acreditando e apostando nisso, buscando mais.
e o profissionalismo das empresas que começam a ter uma representatividade nesse mercado. Então, a gente tem aí empresas nacionais excelentes, empresas internacionais excelentes, começa já uma movimentação, né, João, de fusões, de aquisições aí dessas empresas nacionais. A academia, o apoio da academia, nós temos aí universidades excelentes criando institutos específicos para o estudo de biológico e desenvolvimento de biológico, várias startups aí trabalhando isso. Então, é um pouco de o que eu chamo de uma tempestade perfeita. Quer dizer, não existe um fator que está gerando relevância do biológico. Eu acho que é um conjunto de fatores já citados. O outro ponto o outro ponto, desculpa te interromper, João, o ponto da substituição ou complemento. A minha visão é que vai acontecer um pouco de tudo, tá? Vai claramente o agricultor, como a gente tem biológicos apresentando maior eficiência, um bom custo-benefício, o agricultor ainda está aprendendo esse conjunto da obra. Eu acredito muito na convivência dessas duas tecnologias. Eu acredito muito na complementaridade dessas duas tecnologias. O defensivo químico, o defensivo biológico e, em breve, o defensivo de origem natural também. Né? Então, a gente vai ter uma dica aí que vai aparecer também, começa a surgir um terceiro tipo de produto, que é o produto que ele é um produto sintetizado, mas é que ele é de origem natural. É bem interessante também, tá, Mari? Espero ter respondido a pergunta. Se ficar alguma dúvida, por favor, complementem, tá? João, se você quiser complementar também. Não, André, você respondeu exatamente o que eu penso também. Eu acho que essa combinação está perfeita. É isso aí. Vamos para a próxima. Perfeito, André, muito obrigada. A próxima agora é a respeito de fusão de revendas. Então, a pergunta é: como está a concentração do negócio nessas grandes revendas? E como está o desafio das revendas que não estão participando desse movimento? Deixa eu ver se eu consegui compreender a pergunta, né? Nós temos no Brasil, são números aí da Andav, um número muito grande de revendas, né? Nós temos aí 1.000 e tantas revendas. Obviamente, nós temos o tal do Pareto, que serve para todos os mercados, né? Que é aquela história dos 20% do número de empresas, de pessoas, concentra 80% dos negócios. Ou seja, a gente percebe claramente que sim, está havendo uma concentração de negócios em alguns players específicos. Então, a gente tem grandes revendas crescendo nas regiões, os fundos, né, atuando aí, a gente tem 2 fundos principais aí trabalhando bastante em consolidação. Todo mês, praticamente, né, João, sai um anúncio de uma nova aquisição. E isso, de novo, eu acho que é uma resposta natural a uma tendência de mercado. Eu acho que isso pode ser muito bom para o agricultor, na minha visão, porque você começa a ter mais recurso, mais tecnologia, mais profissionalização nesse segmento. E é um negócio que deve continuar ainda por um bom tempo. Você perguntou, mas o que acontece com aquelas que não estão? Olha, de novo, vai muito, eu acho que as revendas pequenas, os nichos de mercado, eles sempre vão ter sua atuação. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu com o supermercado? Eu estava iniciando a minha vida profissional quando surgiram, na década de 90, falei da idade já, mas na década de 90, quando começou aquela história dos megamercados, lembra? Era supermercado na Marginal, o que falaram? Vai acabar o supermercado do bairro, lembra? Não vai mais ter supermercado de bairro. O que nós temos hoje? Algumas das áreas mais rentáveis e que mais crescem são exatamente os supermercados de bairro. E os grandes mercados voltando aos seus nichos de terem supermercados ou terem lojas que atendem mercados específicos, com ofertas específicas, com produtos específicos, dado uma certa região. A cidade de São Paulo é um bom exemplo. Quer dizer, isso poderia ser uma reflexão, uma hipótese, para a gente avaliar o que vai acontecer nos próximos 10 anos aí com revendas, né? Mas que a tendência da concentração, do crescimento e do ganho de escala é uma tendência sem volta, na minha opinião. André, só para ajudar um pouco aí, a gente tem trabalhado bastante isso com clientes que estão sendo adquiridos ou que estão em fase de aquisição ou quem está concorrendo com empresas que foram adquiridas. A gente tem relacionamento com gente de fundo. Eu acho o seguinte, o André matou. Os fundos vão continuar fazendo aquisição, isso não acabou, né? Essa onda vai continuar. Existem muitas revendas mapeadas em fase de discussão, então ninguém sabe quem são, mas são várias. Também existe uma coisa, quando tudo isso estiver consolidado, esses fundos vão vender de novo para alguém que vai vir com uma outra força maior ainda, né?
E os fundos estão trazendo um grau de profissionalismo. E por que eles estão trazendo? Porque precisava desse grau de profissionalismo. Nos últimos 4 anos, em média, as revendas perderam 1/4 das margens. Então, e não perderam 1/4 das margens só por concorrência, competição em preço. Perderam por várias razões. Então, os fundos vêm também tentando recuperar essas margens, criando mais profissionalismo. Então, fica esse aprendizado. Eu acho que o que o André está tentando trazer é o seguinte, que pode sobreviver uma revenda pequena? Pode, mas o que a gente aprende é o seguinte, seja profissional. Sem dúvida nenhuma. João, excelente complemento. Eu acho que no fundo, você pode ter uma empresa pequena rentável e pode ter uma empresa grande rentável. Como você pode quebrar uma empresa pequena e quebrar uma empresa grande. É exatamente o profissionalismo que faz a diferença. Agora, é inegável que o mercado vai sofrer uma concentração até para ter um equilíbrio de forças também, né? Vamos lá, Mari. Vamos lá. Então, ainda sobre essa dinâmica de mercado, agora em relação a cooperativas. A pergunta é a seguinte: o crescimento das cooperativas deve ser ao fato delas agora estarem atendendo não cooperados, especialmente no Paraná? Eu não tenho esse dado na pesquisa. Eu não consigo comentar. João, você tem bastante experiência nesse mercado, talvez você possa comentar. É o seguinte, pessoal. As cooperativas atender não cooperados, quando a gente fala assim, especialmente no Paraná, não é o Estado que, particularmente. As cooperativas têm o seu lado igual e têm seu lado completamente diferente. Cada cooperativa tem sua estratégia. Uma coisa é muito importante que o Brasil entenda. Aquele lado do passado já distante, que as cooperativas eram bem conservadoras, não, tá bom do jeito que tá, não existe mais. Todas as cooperativas têm sua estratégia, têm seu plano de crescimento, contratam seus consultores, estão buscando executivos profissionais, estão investindo em capacitação e as cooperativas querem crescer. Dentro desses crescimentos, tem cooperativa que coloca no seu plano estratégico crescer em áreas de não cooperados. Tem algumas que vendem para não cooperado ocasionalmente e algumas têm no seu plano estratégico buscar não cooperados e vender para não cooperados. Então, a resposta é: tem. São todas? Não. Depende do seu plano estratégico. Mas todas querem crescer, todas estão com apetite para crescer, vão continuar crescendo e a estratégia de não cooperados pertence a algumas cooperativas, sim. É isso aí. Obrigado, João. Vamos lá, então, para mais algumas. 2 rapidinhas aqui em relação a André. Na verdade, o pessoal quer saber se tem pesquisa no segmento de cana-de-açúcar e foliar em pastagem. Só uma informação. Vamos lá. A Spark faz hoje, o levantamento que a Spark faz inclui mais ou menos 18 culturas, tá? Entre elas pastagem, cana, HF, feijão, amendoim, enfim. Temos várias culturas no portfólio. Nutrição, se a pergunta foi específica nutrição, a gente fez de soja, tá? Então, nós não fizemos pesquisa de nutrição foliar em pastagens ainda, tá? A gente trabalha sob demanda. Então, tendo essa demanda, é só vir conversar com a gente faz, tá? Perfeito, então. Agora uma outra pergunta. As margens cada vez mais apertadas na distribuição, né, seja por revendas ou cooperativas, e com o evento da pandemia do Covid-19, não seria o momento de rever o modelo atual de acesso aos produtores? Repete a pergunta, por favor, Mari. Claro, claro. Ele cita aqui a questão das margens cada vez mais apertadas, seja por revendas ou cooperativas, e traz a questão da pandemia. Com essa pandemia, então, não seria o momento de rever o modelo atual de acesso aos produtores? Tá, ok. De novo, a gente tem algumas pesquisas nessa questão de modelo de acesso. Eu acho que a pandemia, a gente já viu vários webinários comentando com isso, depois o João pode até complementar. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós teremos outras formas de acesso. A gente está vendo algumas empresas, várias empresas aí, já falando em omnichannel, que é você ter vários canais atuando conjuntamente. Então, a venda via internet, etc, etc, etc. Eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, é uma tendência. O mercado de defensivos ele tem algumas particularidades, entre elas a regulatória, etc., que vão acabar, ao longo do tempo, sendo sobrepostas. E sempre vai ter um segmento que vai dar predileção a esse tipo de acesso. Eu vejo, minha experiência particular, é que os agricultores
eles têm sim, e o defensivo agrícola, como a gente está sempre trazendo inovação, ou é biológico, ou é nutrição foliar, ou é mesmo defensivo químico, sempre tem novidade, sempre você vai estar tendo que transmitir a sua proposta. Vamos lembrar que o ciclo de compra, ele é igual. Quando você vai comprar, o ciclo, você quando atua como um comprador, né, João? Você tem um ciclo de compra. O que é isso? A compra repetitiva na internet é bastante interessante, depois que você sabe que o tênis cabe e que você gosta do tênis. Mas se você for trocar de tênis ou quiser experimentar outros tênis, você vai querer experimentar. E a gente sabe que o agricultor brasileiro, antes de comprar, o que ele faz? Ele testa, ele conhece, ele quer ver o resultado na propriedade dele, sobre as condições dele, tá certo? Então, sempre vai haver um espaço muito grande para interação frente a frente, eu acho, a minha visão. E aí entra o papel da venda direta, entra o papel da cooperativa, da assistência técnica. A gente tem uma outra pesquisa, só lembrando vocês, que 50% do mercado do Centro-Oeste, por exemplo, Mato Grosso, 45%, 50%, é feito via recomendação de escritórios de planejamento. Entendeu? Então, quer dizer, se o escritório foi lá, gerou a demanda, por exemplo, você pode até comprar aquele produto numa outra forma. A logística é outro desafio gigante no Brasil. Então, não é só você oferecer na internet, como é que você estrutura uma logística. Eu acho que sim, é uma tendência, mas que ela tem que amadurecer, ela vai ter muitas dificuldades ao longo do caminho e você tem que se estruturando. André, eu acho que para a gente colaborar com os nossos amigos em cima do que você está falando, essa pergunta vira um desafio. Porque o que acontece? De fato, as margens estão caindo, e não só em revenda. Estão caindo. As margens estão caindo para as revendas, as margens estão caindo para as cooperativas, as margens estão caindo para as multinacionais. É engraçado, né? E o que acontece? Quando as margens estão caindo para todos os segmentos do setor, todo mundo fica procurando uma forma de compensar essa margem. E claro, nós podemos ficar aqui um dia falando de formas. Se você, por exemplo, aumenta a escala numa revenda, aumenta a escala, você já pode compensar. Um exemplo, né? O que acontece agora nesse momento de transformação, aonde você está... Eu tinha um número, por exemplo, no Brasil de 1.125 startups, ontem eu já peguei um número atualizado, já são 1.500 startups no AgTech. O que acontece, e até eu tenho comentado com alguns clientes meus, todo mundo vai buscar um novo modelo de negócio. Isso é positivo e perigoso. Positivo se você criar um modelo de negócio competitivo e compense a sua vantagem, te dê sustentabilidade, te adicione margem. Perigoso se você ficar para trás e o seu concorrente chegar primeiro. Uma informação é válida nessa pergunta da Mariana. Todo mundo vai refazer, ou alguns vão refazer os seus modelos de negócio. E quem refizer primeiro pode achar um modelo mais lucrativo e beber água limpa. Então, fique atento quem está nos assistindo. É uma hora que todo mundo está repensando os seus modelos de negócio. É isso aí. Eu acho que, e desculpa, o João Paulo fez bem, eu me omiti aqui na questão das margens. Eu acho que a margem tem duas pontas, certo? Você pode procurar uma forma de acesso que reduz o seu custo operacional, então a sua proposta de valor é reduzir o custo, ou você pode agregar valor na sua proposta. E você pode capturar melhor a sua proposta de valor, aumentando assim a sua margem. E a gente faz, olha, o que a gente mais faz é pesquisa de posicionamento de preço. Meus amigos, preço é importante? Muito importante. Agora, muito mais importante que o preço é a relação custo-benefício. Então, se você conseguir comunicar através de geração de demanda, personalização de oferta, serviços, etc., você com certeza consegue capturar uma margem melhor. Quer dizer, logicamente, redução de custos através de ganho de eficiência é importante, só que tem um limite grande, né? A outra ponta não tem limite. Se você conseguir criar uma boa proposta de valor adequada, etc., etc., você tem muito mais chance de capturar valor. Acho que o João concorda, né, João? Concordo plenamente. André, eu vou pedir para a Mariana colocar a última pergunta, que a gente tem um pacto entre a gente com relação a respeito de time de webinars, para respeitar o público. Tem muita pergunta, mas a gente quer respeitar o horário aí. Mari, por favor, a última pergunta para a gente. Perfeito. Última pergunta. Em relação à nutrição foliar. Então, no mercado de nutrição foliar, teria algum dado mostrando a preferência dos agricultores para inovação tecnológica e produtos inovadores? Mari, eu não vou ter essa resposta de pronto. Eu precisaria dar uma analisada. Como eu falei, acabou de sair mesmo. Eu literalmente peguei um dos slides que estava numa apresentação e trouxe hoje para a gente ver. Então, eu não teria essa resposta imediatamente. A gente pode tentar dar uma olhada e voltar com essa resposta. Mas eu diria, com a nossa experiência e o pouco que eu vi,
eu acho que o agricultor brasileiro ele é extremamente aderente à inovação. Eu acho que o comportamento do nosso agricultor, ele, apesar de a gente falar, o agricultor é tradicional, o que ele tem é aquela velha máxima. Ele quer ver para crer. Ele é São Tomé. Ele quer pegar aquele produto, ele quer testar aquele produto, ele quer ver que aquilo dá o resultado que você se comprometeu com ele. Agora, ele, com certeza, na minha opinião, valoriza a inovação. E não vai ser diferente na nutrição foliar. Ou nutrição de solo, uso, por exemplo, de fertilizantes de base organominerais. Né? A gente vê um crescimento muito grande desse segmento, né? Que você joga condicionadores, você altera a microbiota do solo, você enriquece a microbiota do solo para uma melhor observação. A gente vê a Embrapa trabalhando com isso, a gente vê empresas privadas trabalhando com isso, com grande sucesso, né, João? Então, a inovação, com certeza, é motivo, sim, de compra por parte dos agricultores. Você trazer inovação sempre vai ser motivo do agricultor querer ouvir falar com você. Ô, André, o Amaury passou no meu particular aqui uma pergunta. Nosso Amaury Pelói, nosso amigo. Que honra ter ele com a gente. Ele falou para perguntar para você o seguinte: tem muita gente interessada em ter dados de pesquisa. E como essas pessoas poderiam fazer? Eu acho que você poderia passar seu e-mail, coloca aquela lâmina com seu e-mail, e aí contacta você no particular, né? Seria melhor. Com certeza, gente. A gente está, de novo, estamos super à disposição de todos. Quem quiser precisar contactar a gente, ó, pode vir aqui, ó. Eu vou dar aqui no... o e-mail é super fácil, andré.dias@spark-ie. I de índio, E de Ernesto.com. andré.dias@spark-ie.com. Pode Repita comigo, andré.dias@spark-ie.com. Se não entendeu, repita de novo, andré.dias@spark-ie.com. Beleza, André? Feito, João. Um abraço aí, Amaury. Obrigado por estar nos prestigiando. Um mito do agronegócio, Amaury Pelói. Exatamente. Ô, André. Pessoal, agradecer bastante. Você falou que foi a última pergunta, tomar o tempo para agradecer bastante a oportunidade. A ideia foi da ZNP, que nos procurou, falou: o que vocês acham? Eu falei: vamos sim. Um dos papéis que a Spark tem é realmente nós temos como meta, o objetivo, que essas informações cheguem nas pessoas que precisam. Né? Lógico que tem um modelo econômico para isso, mas o que a gente puder contribuir, compartilhar e divulgar com gente que sabe usar, que vê, prestigia e que gosta, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço de novo a todos aqueles que ficaram com a gente aí por quase 2 horas, ouvindo o que a gente tinha para falar. Espero que tenha agregado para cada um de vocês. E, João Paulo, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela equipe ZNP. Um profissionalismo super grande aí em toda a preparação. Estamos há 2 semanas preparando aqui o trabalho. Muito obrigado a vocês. Foi muito legal participar. Obrigado mesmo. André, eu que agradeço. Eu espero, como eu falei no começo, que para o nosso público alguma informação ou algumas tenha sido relevante. Eu espero mesmo, que a gente selecionou com carinho. E eu tenho um sonho, como apaixonado pelo agronegócio, que um dia nossas cooperativas e revendas façam o que as multinacionais façam. Sempre, trabalhem com pesquisa. Gente, é muito importante. Você não pode manejar 50 milhões, 100 milhões, 150, 200, 500 milhões sem dados de pesquisa. Comece a trabalhar isso, André, você da Spark, começa a se aproximar, poderiam criar um esquema para isso, para que tivesse pacotes para as revendas, para as cooperativas. De novo, o novo petróleo pós-pandemia são os dados, são as informações. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. André, muito obrigado. Contem sempre com as MP. A Spark está aí conosco também. Um forte abraço. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Obrigado, gente.